Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Amados, você ficou aí na escuta e adorando ao Senhor com esses louvores, glória a Jesus. Eu tenho certeza que foi preparando em seu coração para este momento em que nós vamos ministrar a palavra do nosso Deus nesta sexta-feira, nosso culto de ensinamento, ainda de forma apenas online, sem a presença do rebanho, a presença das ovelhas de Cristo, né? Sem a presença, a membresia, mas cremos que está tudo transcorrendo para que as coisas comecem a mudar e em breve possamos ter a permissão, a liberação, poder nos reunirmos e assim naquela reunião congregacional podemos adorar a Deus. É a nossa expectativa e a nossa esperança e a nossa certeza que nenhum mal dura para sempre e nem um dia mau também dura para sempre. Glória a Jesus. Mas vamos ler o texto da palavra de Deus que reservamos para usar para a ministração do ensino de hoje, capítulo de número 6 da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou a carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Vamos aqui tirar as lições necessárias que esse texto bíblico nos passa com muita eficiência de detalhamento e entendendo que realmente o Senhor, por meio de Paulo, nos mostrou e nos orientou. Amém? Vamos aqui para a partir do versículo 10, do capítulo 6 de Efésios, a leitura do texto, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apenas até o versículo de número 17. Amados irmãos, igreja querida, ouvintes, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele usa um recurso de linguagem para ministrar sobre um dado tema, sobre um dado assunto. E este tema é um tema de guerra, de embate, de combate, de luta. E Paulo está deixando bem claro que o cristão, ele está em guerra, não só como indivíduo, mas como igreja, como parte, como integração da igreja. A igreja de Cristo está em guerra. A igreja nasceu em plena guerra. A igreja, ela se desenvolve na guerra. A igreja cresce na guerra. A igreja se aperfeiçoa na guerra. A igreja, ela, neste mundo, ela
está em plena guerra. Ela se fortalece na guerra, ela se santifica perante o Senhor numa guerra, ela se adestra na guerra, ela avança nessa guerra. Então a igreja, ela é imbatível. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja imbatível. Nem comparando como alguém que nasce e que vai crescer até chegar à idade adulta, ninguém resistiria. Termos naturais, nenhuma criança resistiria nascendo em plena guerra, em meio à guerra, e ter que desenvolver-se em plena guerra e chegar à idade adulta diante de uma guerra incessante. Isso é inconcebível. Você imaginar que uma criança possa nascer, crescer dentro de uma guerra, no embate, falando de guerra física, de guerra natural. Também você não pode imaginar uma instituição qualquer, ela começar em um país, em uma nação onde que está em guerra, em pleno embate, e essa instituição ela poder surgir, crescer, desenvolver, se fortalecer em plena guerra e ela permanecer. Não tem como, nada resiste quando nações estão em guerras. Quando duas nações ou mais estão em guerras, o que se vê muito é ruína, o que se vê muito é destruição do que já existe, até mesmo aquilo que já existe estruturado, aquilo que já existe com uma dada resistência, com uma dada estrutura, com uma dada habilidade de se crescer e de se estruturar e de se prolongar. Mas quando começa uma guerra, nós vemos que tudo é fracasso, a ruína. Então uma guerra só traz ruínas. Quando se trata de guerras naturais, qualquer nação que se envolve em guerra, ela vai ter muito prejuízo, muitas percas. Não só percas materiais, mas percas também humanas. Mas é importante nós vermos e voltarmos para o texto, que Paulo está usando um recurso de linguagem, de uma comparação, de uma metáfora, de uma guerra natural para explicar a verdadeira guerra que a igreja está envolvida. Paulo ele usa da comparação de um vestuário, de um equipamento, de um soldado. E Paulo ele faz a comparação de um soldado de sua época, um soldado romano, um soldado de guerra, um soldado que era totalmente preparado para as guerras. Porque o Império Romano era um império que avançava, era um império que guerreava, era um império que conquistava. Então era um império que tinha soldados, tinha milícias apropriadas para invasões territoriais e domínio dos mesmos. E esses soldados, eles eram soldados especializados, com roupas, fardas, com equipamentos adequados para isso, né? Que era chamado, né? O vestimento de um soldado romano, não aquele soldado simplesmente mais simples de guardar e dar segurança ao povo, mas o soldado da guerra, o soldado que empreendia guerra, o soldado que era usado no alvo do projeto romano de crescimento da área territorial, do crescimento do império, das conquistas de outras terras e da conquista de outros povos. E assim tinha que lutar, tinha que guerrear, tinha que ter embate com os soldados das outras terras. E assim Roma, ela, por ser muito melhor preparada, por investir muito bem nos seus soldados, nos equipamentos, e tanto de defesa como de ataque, Roma prevalecia sobre os demais em sua época. Por isso se tornou aquele grande império romano. E Paulo conhecia muito bem disso. E ele agora, para passar a instrução para a igreja, e
trazer para a igreja uma instrução de uma guerra que a igreja está envolvida. E Paulo quer dizer, está transmitindo para a igreja de Efésios, que ela está numa guerra. Ela nasceu numa guerra, ela vive em guerra. Só que Paulo, ele começa primeiramente na sua orientação nestes versículos, quando ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor". Então Paulo já chama os crentes, é a coletividade, é a igreja, que ele faz um apelo a ela, para a igreja se fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor, irmãos, é no poder do Senhor, naquilo que vem de Deus, no poder do alto. Paulo está aqui passando para a igreja o ensino: olha, vocês têm que ter o empenho, a dedicação de se fortalecer no Senhor, de vocês se encherem da força, do poder de Deus. Paulo não está pedindo para eles se prepararem de forma física, intelectual. Paulo está pedindo, convocando a igreja para se preparar de forma espiritual, para que eles sejam cheios da força, do poder que vem de Deus. Então, a preparação, a condição inicial para você já começar a pensar em combate, em enfrentar a guerra. Paulo não está falando de uma luta qualquer. Paulo está falando do trabalho. Ele está falando de guerra. Paulo está declarando que a igreja está em guerra. Paulo está dizendo que a igreja está em guerra. E a igreja, por estar em guerra, ela precisa também combater. Ela precisa se preparar. Ela precisa se equipar para esta guerra. Era como o período que Paulo está falando, é o período que Roma, o Império Romano, dominava o mundo. E o Império estava sempre em guerra, em conquistas diárias, em conquista de novas terras. Estava avançando. Era um império que avançava e que ele dominava cada vez mais novos povos. E ao Paulo usar esse recurso, faz com que todos entendam o que é que ele quer dizer. Paulo não está dizendo que aquele povo precisa se alinhar aos romanos nas guerras naturais, de combater outros povos que ainda não eram conquistados, que ainda não eram dominados por Roma. Paulo não está dizendo que a igreja de Éfeso, que está em território dominado por Roma e que agora deve se alinhar a Roma, para também, em guerras com outros povos ainda não dominados, se unissem para guerrear como um soldado romano em busca de conquista de novas terras. Não. Aí Paulo faz a explicação para diferenciar de que tipo de guerra ele está falando. Aí ele vem para o versículo de número 11, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Aí ele diz: contra as astutas ciladas do diabo. Quando Paulo diz isso, ele está mostrando de que tipo de guerra ele está falando. Paulo agora está declarando qual é o tipo de guerra que a igreja tem que enfrentar, que a igreja tem que batalhar. Não são as guerras romanas, são as guerras espirituais, são as guerras que a igreja está envolvida. Essas guerras são as guerras espirituais. E ele, quando ele finaliza esse versículo de número 11, ele diz que tem que se revestir da armadura de Deus. Então Paulo já está dizendo: olha, tem que buscar revestimento de Deus. Como a guerra é uma guerra de cunho espiritual, todo equipamento que o soldado cristão, que o membro da igreja, que a igreja no todo tem que usar, não é o mesmo equipamento que o soldado romano usa. Ele apenas faz ali uma analogia. Paulo ele faz uma ilustração de
como era um soldado de guerra, um soldado do exército guerreiro de Roma, um soldado do exército que empreendia as conquistas. E como que eles eram equipados para poder sair vitoriosos? Então ele está usando apenas essa ilustração. Então ele diz, olha, também o cristão, aquele que faz parte da igreja, ele tem que estar equipado e, além de equipado, batalhando. É uma batalha, uma guerra espiritual. Mas ele diz, olha, que essa preparação, que esse equipamento que tem que usar, essa capacitação, ele já começa a dizer que ela tem que vir de Deus, porque a guerra não é, quando ele diz, contra carne e contra sangue, no versículo de número 2. No versículo 11 ele já está dizendo que a preparação é para poder estar realmente prontos para combater as astutas ciladas do diabo. Paulo está falando do príncipe das trevas. Paulo está falando do grande inimigo do plano de Deus. Paulo está falando do grande inimigo do povo de Deus. E quando ele fala desse inimigo, ele deixa bem claro que esse inimigo age, ataca com astúcia. O que é uma astúcia? É inteligência, só que usada para o mal, usada com o intuito de destruição, com o intuito de engano, com o intuito de perversão. O inimigo, ele tem este alvo, enganar. E para enganar, ele tem que ser astucioso, ele tem que usar da sua habilidade, da sua esperteza, para atrair e conseguir fazer dos que ele atrai presas, que ele possa dominar e posteriormente destruir. É esse o alvo do inimigo. Mas Paulo, quando ele chama a igreja para esta guerra, aí ele diz, olha, a nossa guerra não vai ser como as guerras romanas, as guerras das nações. As guerras das nações é homem contra homem, é soldado contra soldado. E o alvo de guerra de exércitos é a tentativa de um dominar o território do outro, é de um dominar e tomar posse do que pertence ao outro povo. Os soldados, eles estão para defender a sua nação. O exército, ele existe para defender a sua nação de invasões externas, daqueles que tentam usurpar do que é de bens e de poderes e de valores de um dado povo. E o exército é formado com esse objetivo. Mas quando um exército ataca o outro, o alvo não é só destruir o exército do adversário. O alvo é dominar as terras do adversário. O alvo é dominar as riquezas de quem eles tomam por adversário. É passar a dominar aquela área territorial e explorar. Porém, quando Paulo diz aqui, olha, no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue? Se nós formos levar em conta as duas palavras, carne e sangue, dentro da Bíblia, depende encontra no contexto, você pode ter a carne como sentido de carne mesmo, a matéria, mas você pode ter no sentido de tendência pecaminosa, você pode ter no sentido das vaidades, dos prazeres pecaminosos. Quando vai para o sangue pode trazer o sentido literal do sangue mesmo que corre nas veias, e pode também trazer o sentido figurativo, como o vinho que representava sangue, pode representar também o próprio sangue de Cristo derramado na cruz, como também pode representar, né? Claro que em termos
literais e figurados, dependendo do texto e do contexto. Nesse texto aqui, quando se usa em conjunto carne e sangue, está trazendo o sentido de ser humano, da pessoa, do ser humano em si. E Paulo, ele então explica que a guerra da igreja, ela tem uma guerra a empreender, uma guerra a realizar. Ela está em guerra. A igreja tem que estar investida e bem preparada para esta guerra. Essa guerra não vai começar. Essa guerra, ela já existe. A igreja, ela já veio para guerrear, ela já surgiu para guerrear, e ela já começou guerreando, e ela está em plena guerra, e ela continua guerreando, independente das gerações que vão chegando. A igreja, ela existe, desde que ela foi fundada, desde que o Senhor instituiu a igreja, e lá no dia de Pentecoste, e ela começando ali, ela já começou em guerra. As gerações virão, aquela vai, outra geração virá, e a igreja, ela permanece, e sempre a guerra existe. Porém, Paulo está deixando claro que o inimigo da igreja, com que a igreja tem que guerrear, aquele que se levanta, também vai ser o mesmo. Porém, esse inimigo, ele é astucioso, então nós temos que entender a astúcia do inimigo. Quando Paulo, ele diz, não temos que guerrear contra carne e sangue, ele está dizendo, a igreja não é para se equipar com armas literais. A igreja não é para se armar com fuzil, com metralhadora, com pistola, com nenhum tipo de arma bélica. O alvo, a guerra da igreja não é esta. A igreja, ela não é para usar e não é para batalhar esse tipo de guerra. Para esta guerra, toda nação tem seu exército. A igreja, ela não tem que entrar no embate de uma guerra bélica, de uma guerra contra uma outra nação. A igreja, ela não tem que se equipar para ter um embate numa guerra contra as milícias criminosas. Não, porque toda nação, ela tem suas forças de segurança para isso. Levando em conta a nossa nação, a igreja, ela não precisa se armar para combater o crime. Porque a nossa nação, ela tem as polícias para isso. Ela tem a polícia federal, ela tem a polícia civil, ela tem a polícia militar. A igreja, ela não tem que se armar para impedir uma invasão de uma outra nação, de um outro exército, porque a nossa nação, ela tem o exército para isso. A nação, ela instituída, constituída, política e geograficamente, ela tem a responsabilidade para esse tipo de guerra. A guerra que geralmente tem que ser enfrentada com humanos. Claro que tem que ser enfrentada com humanos. Quando há uma guerra de milícias, a milícia legítima, a polícia armada, que ela representa o Estado, contra a milícia criminosa, contra comandos criminosos também que se organizam e que se armam, e entram em conflitos. Claro que ali está conflito de homem com homem, de carne e sangue, homem armado com homem armado, um representando o Estado para defender o cidadão e o Estado de Direito, e o outro combatendo o Estado de Direito, aqueles que são realmente os inimigos, que são os foras da lei, e eles têm que ser combatidos pelo Estado de Direito, tem que ser combatido pelas forças do Estado que estão para defender o cidadão e a ordem. Porém, a igreja, ela não entra nesse sentido. Agora eu tenho que deixar bem claro, para que depois alguém não fique sem entender. Eu estou falando da igreja, da missão da igreja, do embate da igreja. A igreja,
administrada espiritualmente. A igreja, quando ela funciona como igreja. E eu sei que uma igreja, ela se constitui a partir de seres humanos das mais diversas faixas de idade e também de nível social, intelectual, econômico, também eu diria até de formação profissional das mais diversas. Dentro de uma igreja tem médico, dentro de uma igreja tem advogado, dentro de uma igreja tem engenheiro. Quando eu falo na igreja do modo geral, pode ser que numa congregação não tenha esses profissionais, pode ser que uma congregação pequenininha de um interior onde não existem esses profissionais, não vai ter esses profissionais, essas pessoas com essa formação dentro da igreja. Uma igreja no local onde não tem médico, ela nunca vai ter médico ali dentro. Uma igreja no local onde não tem advogado, os que se congregam lá são daquele local, é claro que ela não vai ter um advogado. Mas quando eu falo de igreja, e no conto geral, a igreja tem advogado, tem médico, tem juiz, tem professor, a igreja tem político, em todas as mais diversas. A igreja tem militar, a igreja tem coronéis, generais, tanto da polícia como do exército, da aeronáutica, da marinha, enfim. Mesmo que a instituição igreja, ela tenha no seu quadro de membros militares, e que esses militares, eles têm o direito de posse de arma e possam portar armas, mesmo que eles adentrem no templo vindo fardado para um culto a Deus e adentrem com sua arma, com o direito que tem do porte da arma e de poder estar com ela, não torna ele um cristão por ser um militar com o direito de combater carne e sangue. Como cristão, ele combate carne e sangue como militar. Ele pode ser um cristão, mas na instituição das forças de segurança que ele faz parte, quando ele estiver na missão de militar, então ele guerreia contra a carne e sangue, desde que esteja debaixo do comando para esta missão. Ele pode ser um soldado cristão, mas ele dentro da igreja, a missão dele não é contra a carne e contra sangue, é contra principados e potestades, que é o que o texto diz aqui. Quando o texto continua dizendo, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você deu para entender. Se eu não sou militar, se eu como membro, e qualquer membro não é nenhum militar, não tem nenhum tipo de arma, o direito de posse de arma para ser um defensor, fazer parte da segurança, defender a sociedade, porque não é militar, então você só é cristão. A tua guerra é contra principados e potestades. Não pode lutar contra homens, não pode entrar em guerra corporal, em guerra física, em guerra literal com homem nenhum. Você não pode combater homem nenhum em termos de guerra. Por quê? Porque você é um soldado da milícia de Cristo, um soldado para guerrear as guerras espirituais. Mas há pessoas, cristãos, que eles, além de ser parte do exército de Cristo, da milícia de Cristo, daquela que guerreia as guerras espirituais, que guerreia contra Satanás, contra aqueles príncipes dominados por Satanás, príncipes das trevas já está falando o contrário da luz, aqueles que são do engano, são da mentira, são demônios, que estão numa missão de trazer destruição em todos os âmbitos de sentido da vida para a sociedade. Então, se você é um cristão e você faz parte da milícia de Cristo,
mas você também é um militar, independente da corporação, se é da polícia militar, se é da polícia civil, se é da polícia federal, se é do exército, se é da aeronáutica, se é da marinha, sim, das forças de segurança da nação como um todo. Você faz parte de uma delas. Você é um militar. E você, nessa condição de militar, se em qualquer área e qualquer parte dessa força que você faz parte, se empreender uma guerra, seja uma guerra contra o tráfico, seja uma guerra contra o crime organizado, seja uma guerra contra outra nação, e você está incluído no comando que vai enfrentar esta guerra, você então vai guerrear, porque você é um militar. Ah, mas eu sou um cristão. Mas você é um militar, você está ali, você tem que cumprir de militar e defensor da pátria, defensor da segurança pública. E se tiver que entrar numa guerra, num embate armado, em tiroteio contra os criminosos, contra os invasores, contra aqueles armados que se levantam contra a nação, contra o povo, então vai ter que ter um combate. Aquela força militar vai ter que combater o inimigo e vai ter que usar armamentos bélicos e vai ter que disparar tiros. E isso é uma guerra contra a carne e contra sangue. E ela pode e deve existir, mas com os poderes e com as instituições próprias para aquela. Jesus não levantou a igreja para combater esse tipo de guerra. Jesus levantou a igreja para combater contra os inimigos que as forças armadas não podem combater, que as forças militares não podem combater. As armas que um soldado, seja do exército ou da polícia militar, essas armas que eles andam com elas em punho, elas não podem destruir as armas do inimigo. Elas não podem destruir os inimigos espirituais. Uma bala saindo de um fuzil, ela não consegue ferir um demônio, ela não consegue atingir um demônio. Uma bala que sai da arma de um soldado do exército não pode destruir uma astúcia do inimigo, um conceito do inimigo, uma doutrina do inimigo. Então quem pode confrontar isso? Que armas são essas? Que armas podem destruir essas armas do inimigo? Que arma pode parar o exército espiritual, o exército de demônio, o exército inimigo, comandado por Satanás? Nem mesmo o maior exército do mundo, que são as forças armadas norte-americanas, com o maior poder bélico do mundo, nem as forças armadas do mundo todo, se juntar todas as forças armadas do mundo todo, não tem condição de combater contra o inimigo. Não tem como vencer o inimigo, não tem como destruir as armas do inimigo, não tem como parar os comandados do inimigo, o exército do inimigo, que são demônios ferozes, são seres espirituais e que eles não são atingíveis por armas naturais. Meus queridos, e é nessa condição, e para este embate, e para guerrear contra este exército, que o Senhor levantou a sua igreja. Então a igreja, ela tem que combater aquilo que a ela foi imposta. A igreja, ela não tem que estar preocupada com a outra guerra, porque para a outra guerra existe os que são levantados para isso.
Existem aqueles que estão preparados para isso, aqueles que são instituídos para isso. A igreja não tem que se preocupar se o Brasil vai ser invadido. Tanta conversa por aí, né? Tanta notícia aí nas mensagens, nos canais de YouTube. Ah, mas a China prometeu invadir o Brasil. A Venezuela prometeu invadir o Brasil. A igreja não precisa se preocupar com essas coisas. A igreja não tem que se preocupar com isso, porque ela não é um exército ou milícia para essa questão. A igreja, ela tem que estar ocupada, atenta, atuando na guerra que é espiritual, nos lugares celestiais. A igreja tem que estar guerreando a guerra para a qual ela foi levantada, capacitada, preparada. São contra as astúcias ciladas do diabo, contra as ações do maligno. Ela tem que partir mesmo para resistir. Agora é impressionante, irmãos, que a igreja, ela não destrói o diabo. Jesus não levantou ninguém na igreja com poder de destruir o diabo. Apesar de ter muitos pregadores aí destruindo o diabo, mas não sei que diabo é que eles estão destruindo. Não encontramos na Bíblia nenhuma passagem que diga que o Senhor levantou a igreja para derrotar o diabo, para vencer o diabo. Nós encontramos em toda a Bíblia, desde que a igreja surgiu no Novo Testamento, nós encontramos a igreja sendo levantada para guerrear, uma guerra de resistência. Vai combater, mas a igreja, ela tem que resistir o ataque do inimigo. Ela tem que resistir para que o inimigo não consiga atingir os seus alvos. A igreja, ela está naquela posição de defesa, meu querido, de defesa. Quando o inimigo atacar, a igreja contra-ataca, mas primeiramente ela resiste. Se nós olharmos o texto, e eu vou ler o texto para você. Vou ler o texto para você. Depois você vai dizer: pastor, para que a igreja foi levantada? Se ela não vai destruir o diabo. A igreja foi levantada para resistir ao diabo. É uma outra história. Resistir ao diabo. Porque a igreja resiste ao diabo. E ela tem outro alvo. Além de guerrear para resistir ao diabo, ela tem o alvo de resgatar vidas. Ela resiste ao inimigo, para que o inimigo não avance além do que ele tentou, para que a igreja, ela resgate vidas antes que o inimigo nos seus ataques destrua. Então a igreja resiste. Você vai entender bem. Agora, quem vai vencer o diabo? Quem vai destruir o diabo? Quem vai derrotar o diabo? Quem vai trancafiar o diabo? É o Cristo da igreja, é o cabeça da igreja. Quem vai pisar, e quem pisou, e quem vencerá definitivamente o diabo, é o cabeça da igreja, é Cristo Jesus, meu querido. Jesus não botou ninguém fora ele, nem Deus o Pai botou ninguém fora o Filho para vencer o diabo, trancafiar o diabo, derrotar o diabo, acabar com o diabo, aniquilar com o diabo. A igreja, ela está aqui para resistir ao diabo. E nós vamos ler o texto, e é lendo o texto que nós vemos que Paulo, quando ele faz a comparação de uma armadura de Deus, nós vamos perceber que aquilo que ele usa como equipamento de uma vestimenta de um soldado, Paulo, ele lista aqui nessa armadura de Deus apenas uma arma. O resto, irmãos, da armadura é algo de proteção. Algo de proteção. Vamos ver aqui com calma. Você não vê muitas armas de ataque. Você vê apenas uma arma de ataque. Uma arma de ataque. As outras todas são de defesa. A igreja está numa posição de contra-ataque, de resistência, para que o inimigo não avance. O inimigo é quem parte avançando, e a igreja resiste. Jesus é que quando vier, ele vem e ataca, e ninguém resiste a ele. Mas a igreja, ela foi revestida com
a força do poder de Deus para resistir o diabo. Fica firme, fica firme. Olha o que é que diz Paulo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não deixa nenhum equipamento fora daquilo que é a armadura para a igreja. Para a igreja, não é um indivíduo, é a igreja no todo. E a membresia, ela vai estar assim equipada quando a igreja estiver com esse equipamento espiritual. Olha o que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Resistir, meu querido, no dia mau. Dia mau está falando da ação maligna, está falando dos ataques do diabo, das investidas do diabo. E a igreja tem que estar pronta, a igreja tem que estar ali firme, ela não pode estar vacilante. É uma igreja que tem que estar vigilante, a igreja que tem que estar esperta para discernir o que é ataque do diabo, o que é investido do diabo. Continuando, ele diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido, ou seja, vestido os vossos ombros, o vosso corpo com a verdade. Ou seja, você não pode abrir mão da verdade. E essa verdade, irmão, é a verdade de Deus. É a verdade que vem de Deus. Não é a verdade imaginária do homem. É a verdade de Deus. Você tem que revestir sua vida. Revestir sua vida, seu interior. Aqui está falando de revestir todo o corpo. O corpo. Está vendo aqui? Os lombos. Está falando de veste de corpo, que envolve costa, abdômen, tórax, tronco, que envolve o corpo. A verdade tem que estar dentro de você, você tem que estar envolvido com ela. A verdade tem que estar por dentro de ti. Então aqui a Bíblia está falando de que nós devemos nos revestir, estar cingido, vestido da verdade. Agora nós vamos ver, e vestir da couraça da justiça. Agora é aquilo que fica por cima da primeira veste. O soldado, ele tinha uma couraça, que era uma peça resistente de proteção, que cobria a outra roupa que envolvia o corpo. A couraça, ela não era colocada diretamente sobre a pele, não, tinha uma vestuária antes, que vestia um soldado da guerra, e depois ele colocava uma couraça, umas peças camadas, muitas delas de couro, e o soldado mais da elite, como que de escamas de bronze. Para quê? Para proteger todo o tórax, para proteger o abdômen, para proteger a parte também até das costas. Aí você vai entender. A verdade está por dentro, vestido com a verdade. Depois, com a cobertura da couraça. Couraça era justamente aquela vestimenta resistente por cima daquela primeira roupa. Ficou conhecido como couraça porque nos tempos mais antigos era feito de couro. O couro, quando ele ficava ressecado, quando ele era feito todo o trabalho para ele ficar duro, resistente, ele se tornava quase que impenetrável. De uma lança ou de uma flecha. Depois veio as couraças de bronze, que era ainda muito mais resistente, mas não deixava de ser chamado também de couraça. E na época do Império Romano, já era uma época em que o bronze já existia. Mas Paulo, ele continua dizendo, olha, versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele está falando de uma proteção para os pés, como que o soldado tinha as suas proteções dos seus pés, porque as guerras muitas vezes se empreendiam em lugares diferenciados e lugares que o solo era muito
e tenebroso, pedregoso, espinhoso. A guerra não acontecia somente num local onde era livre de qualquer solo irregular, dentro das cidades, nas ruas. Não, acontecia em locais que precisavam de proteção para os pés. E Paulo está usando esse recurso. E ainda diz mais. Até aqui nós estamos vendo, irmãos, equipamento de proteção contra os ataques do inimigo. Equipamento que resiste aos ataques. E ainda vemos, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, mais um equipamento de defesa. A fé, ela está à disposição para te defender como escudo, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um escudo é outra proteção, além de já ter a couraça sobre o tórax, além de ter, amados irmãos, essa couraça protetora, as botas, os calçados para a proteção dos pés, subindo até a canela. Você tem ideia do que é esse vestuário de um soldado de guerra? Você também ainda tem o escudo, aquele equipamento bem grande que segurava com o braço e que ficava ali para se proteger, tanto de lança como principalmente de flechas lançadas à distância. São os dardos inflamados. Quando fala de dardos inflamados, amados, lançavam-se flechas pegando fogo na ponta, pegando fogo, porque eles incendiavam muitos locais lançando flechas acesas. Eram dardos inflamados, ou seja, dardos com fogo. E ao bater no escudo, o escudo era de um metal. Aquela flecha, quando ela lançava, que batia ali, ela não tinha como penetrar. E mesmo que penetrava, o material não era inflamável, não pegava fogo. Quando batia ali, aquela flecha com fogo, a tendência dela era se apagar, porque ela batia em um local firme, em um local de metal. E ali, quando batia, a tendência é que o fogo se apagava, porque não era um local inflamável, não era sobre madeiras nas portas das cidades, nem sobre as portas das casas, nem sobre os tetos das casas, nem sobre um local inflamável, onde a flecha acesa batia, e que ali, quando batesse num local que pegava fogo, fosse de madeira, de palha, batia ali, o fogo já incendiava o local. Ou que pegasse na roupa, alguém que não tinha essa proteção, e que ela injetasse e batesse na roupa, ela também incendiava a roupa de quem estava numa roupa de tecido. Porém, com o escudo, os dardos não tinham efeito. Eles batiam no escudo, e eles ali caíam na terra, no solo, e se apagavam. E se não apagasse, assim que caísse no solo, o soldado, ele poderia pisar e apagar aquele fogo. E o dardo não conseguia atingir seus alvos, aliás, seus objetivos, que era incendiar, que era aplicar incêndio. Mas vamos ver ainda mais. E ainda continua, versículo 11: tomai também o capacete da salvação, mais um equipamento de proteção. Mais um equipamento de proteção, desta feita para a cabeça, capacete. E ainda diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, que é aquela que você ministra. Essa é a arma de ataque, a única arma de ataque. E essa arma de ataque, irmãos, é para você repreender o diabo. Você tem poder de repreender o diabo, mas você tem poder de pregar cura para as pessoas, salvação para as pessoas, libertação para as pessoas. Amado, a igreja, ela tem o poder de repreender o diabo, ela tem poder de resistir ao diabo, ela tem poder de repreender demônio. A igreja não tem poder de matar demônio, a igreja não tem poder de prender demônio, a igreja não tem poder de trancafiar demônio. Isso é ilusão de alguém que pensa. Alguns pregadores até pensam que eles têm poder
de aprisionar um demônio. Amados, repreender é um poder que vem de Deus, é uma ordem que você ou quem tem o poder de Deus passa e o demônio sai de onde ele está. Ele foge daquele ambiente por o momento da repreensão, mas ele não fica aprisionado a ponto de não voltar mais, a ponto de não voltar a tentar novamente. Por essa razão que a igreja ela tem que ficar firme. E o versículo em número 18 fala que a igreja tem que ficar em oração constante, em súplica no Espírito, na direção e na unção do Espírito, vigiando em oração. Então, meus queridos, vejamos aqui o que Paulo nessa ilustração fala. Capacete para a cabeça, para proteger, amados irmãos, contra o engano do diabo. Satanás, ele não só usa demônios para se incorporar em alguém e tornar alguém possesso. Satanás, amados irmãos, ele interfere em todas as áreas seculares. Satanás, ele interfere na educação, no sistema educacional das nações. Ele interfere nos órgãos educacionais. Ele interfere nos ministérios da educação. Ele interfere nas secretarias de educação. Satanás, ele consegue injetar, usando pessoas à sua disposição, para injetar ideologias, para injetar conceitos educacionais. E nós vimos, amados irmãos, o que é que se tenta na educação do nosso país há muito tempo. O que é que se tenta injetar na educação? São obras malignas, são astúcias do diabo. É nesse sentido que a igreja tem que combater, meu querido. A igreja tem que combater isso aí. A igreja tem que estar de pé nisso aí, investindo nessa guerra. A igreja não tem que estar saindo matando ninguém, mas ela tem que estar combatendo os ensinos errados, malignos, que tentam adentrar na formação dos seres humanos, na educação. A igreja ela pode e deve interferir no sistema educacional da nação, desde da rede municipal até a rede federal. A igreja tem que interferir nisso, porque faz parte da sua guerra. Faz parte da sua guerra. A igreja tem que interferir nos conceitos pervertidos que se injetam dentro da sociedade. A igreja ela tem que combater o que vem em forma de cultura, mas é uma obra pecaminosa. A igreja tem que combater sim. É nesse sentido que a igreja tem que estar pronta, vigiando. Não é só esperando. A igreja ela só tem que repreender uma doença que o diabo colocou. A igreja só tem que repreender um demônio que está numa pessoa endemoniada. Irmãos, a igreja, enquanto ficar presa a isso, o diabo vai conquistando área, território, terreno. E vai chegar ao ponto que a igreja vai estar cheia de pessoas com conceitos pervertidos pelo maligno, e a coisa se tornando mais normal dentro da igreja. A igreja vai estar cheia de pessoas pervertidas, de pessoas que consideram a prostituição a coisa mais normal, a fornicação a coisa mais normal, pessoas que vão considerar a homossexualidade a coisa mais normal, as pessoas que vão considerar a ideologia de gênero a coisa mais normal. E não é por aí, meu querido, não é por aí. E já se percebe dentro da mentalidade de muitos cristãos a aceitação desses conceitos que dizem, né? As pessoas devem estar livres para escolher o que querem. Elas têm a liberdade para escolher o que querem, mas a igreja ela tem que aplicar, ela tem a espada que é a palavra. Ela tem que aplicar verdades. Ela não pode deixar que a mentira que o inimigo está injetando ela fique. Mas por quê?
Isso aí não tem nada a ver conosco. Se as pessoas querem pecar, elas devem pecar. Meu querido, não. Se elas querem pecar, vão pecar, mas nós temos que fazer com que elas conheçam a verdade, que elas saibam que aquele pecado vai nos levar à morte espiritual, a dano espiritual, que aquele pecado é o inimigo dominando e atraindo para a morte. Essa guerra que a igreja tem que fazer, essa guerra que a igreja tem que estar empreendida nela, essa guerra que a igreja não pode deixar de combater. Não é ficar aí horas e horas debatendo política, debatendo questões políticas. Não, a igreja tem que estar ministrando o evangelho, manifestando o poder de Deus, combatendo a mentira, combatendo o erro, sem ter que agredir, se gladiar com pessoas humanas. A igreja não foi levantada para estar saindo, matando ninguém, para estar punindo ninguém. Os crimes que as pessoas punem, já existem as autoridades para fazerem isso. Deixe que as autoridades cumpram o seu papel. Se as autoridades não cumprirem hoje, amanhã outros personagens entram nos cargos e vão executar. A igreja é para a guerra espiritual. Guerras, amados irmãos, que muitas vezes elas estão no campo da filosofia. Guerras que muitas vezes elas estão na sociologia, estão lá nos ensinos da sociologia, e a igreja ela tem que aplicar verdade. Está lá no campo da educação, está lá realmente no ensino da evolução, que são a introdução de ensinos malignos, mas que estão dentro do bojo educacional em todos os países do mundo, e são introduzidos como a verdade da existência do planeta. E a igreja ela tem uma guerra contra isso aí. A igreja ela tem que aplicar o criacionismo que Deus criou, e Deus criou perfeito, que Deus criou com a perfeição, mas que o pecado está trazendo dano. A igreja tem que ensinar que não se pode se estar praticando sexo sem uma responsabilidade de um relacionamento amoroso e matrimonial, só para prazer e satisfação, e estar gerando filhos, porque o relacionamento sexual gera filhos, e fazer com que se engravidem aí meninas e mais meninas, e como muitos casos aí, mães que engravidam e estão matando, estão assassinando. Muitas vezes esperam a criança nascer, tem delas que não matam antes, mas esperam nascer e abandonam aí nos lixões, dentro de mochila, dentro de sacola. Isso a igreja tem que combater. A igreja tem que dizer que isso realmente é pecado. Mesmo que algum dia as leis humanas elas não considerem mais crime, mesmo que as leis humanas venham discriminar o aborto, mas a igreja precisa continuar dizendo que o aborto é pecado, o aborto provocado, o aborto intencional. Mesmo que haja um conceito social de que o sexo deve ser livre à vontade, a pessoa fazer quando quer, a hora que quer, com quem quer, sem nenhum tipo de responsabilidade matrimonial, mesmo que esse conceito já esteja na opinião da sociedade de forma tão comum, a igreja tem que continuar dizendo que sexo fora de um matrimônio, fora de um compromisso, fora de um padrão bíblico é pecado. São aí os pontos da guerra da igreja. Essa guerra, mas ela não tem que guerrear com ninguém. Se alguém não quer aceitar, problema de quem não quer aceitar, mas a igreja tem que continuar dizendo. A igreja tem que continuar dizendo que a desonestidade é pecado, que essa desonestidade ela tem sua origem no diabo, que a fraude é pecado, que a corrupção é pecado. Amados, essa guerra que a igreja ela tem que empreender, ela tem que continuar empreendendo. Agora, para isso tem que estar fortalecida no poder de Deus, para resistir
E para perceber as astúcias do inimigo, a igreja tem que estar em oração e vigilância, que é onde finaliza aqui Paulo no versículo 18. Vigilância, irmão, não é passar a noite acordado, é estar atento, observando o que verdadeiramente não vem de Deus, mas vem da mentira, do engano, vem do diabo, a sua origem é do diabo. E essas coisas elas entram pelos humanos e pode chegar ali da sua casa, pode estar ali da sua casa, pode já ter alcançado seu filho, pode ter alcançado já sua filha, pode ter alcançado já o seu marido, sua esposa. Uma obra maligna, uma astúcia do diabo já pode ter alcançado alguém da sua família sem ter percebido. Alguém já pode estar sutilmente ali com uma astúcia do maligno injetada na sua vida, você não tem percebido, porque você não vigia, porque você não observa, porque você não fica atento. As obras do maligno, elas passam a ser percebidas, elas são ardilosas, elas são muito ardilosas, são muito ocultas, mas aqueles que têm a visão de Deus, que recebem de Deus discernimento, vão perceber. Então, meus queridos, fica essa palavra de orientação para você. Não brigue com ninguém, não guerreie com ninguém, não discuta com ninguém essas questões, mas guerreie contra principados e potestades, contra o demônio e contra as obras dele, que nós vamos combater, guerrear, e nós não vamos desistir. Mas o vencedor do diabo é Jesus, e ele vai se levantar, ele vai voltar e vai guerrear. Mas para isso, antes ele tira a sua igreja, para ele vir vencer o inimigo, porque é ele que vence, é ele que derrota, é ele que aprisiona. Não é poder humano nenhum, é o poder do nosso Cristo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, amém, graças a Deus. Vamos orar e orando para que Deus nos dê um resto de noite abençoada. Temos alguns pedidos de oração? Pronto, está orando aqui pelo meu irmão Roberto, né? E a minha cunhada Bebel. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, Senhor soberano, apresento o Senhor este casal, Roberto, Bebel, Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor entre com providência, que o Senhor opere ali, Senhor, na vida deste casal, que o Senhor repreenda as enfermidades, que o Senhor repreenda as doenças, que o Senhor traga paz, Senhor, traga saúde àquele lá, aquelas vidas, Deus querido. Manifesta a tua glória e o teu poder nesse momento, Senhor, sobre este casal. Também pedindo por todos, Senhor, que também necessitam de cura divina, que necessitam de proteção, que necessitam de sabedoria, que necessitam, Senhor, da tua graça, do teu poder. Deus, a todos que estavam conosco até agora, Pai, assistindo, ouvindo a tua palavra, que possam, Senhor, gravar nos seus corações de guardar e possam ser iluminados por ti, recebendo a capacidade de discernir as astutas ciladas do diabo, que possam resistir firmes, estar fortalecidos numa vida de consagração, de oração, Senhor. É o que te pedimos. Dá uma noite de paz, uma noite de proteção. Guarda teu povo, guarda a nossa nação. Deus, dá sabedoria aos nossos governantes, Pai, nosso presidente, Pai, seus comandados, para que tenhamos, Senhor, uma nação próspera e abençoada, assim como eu tenho certeza que o Senhor tem, Senhor, deste projeto para a nossa nação. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus e a paz do Senhor para todos, e até a nossa próxima live.